Olá, pecadores, pecadores da congregação cristã no Brasil, a graça que está só na CCB, Congregação Cristã no Brasil. E por quê está só na CCB? Porque é eleita, pô, é eleita. Um povo eleito que vai sair da CCB. Não é todos da CCB. Não é porque você batiza na CCB que você já está salvo. Não, um povo que vai ser eleito, que vai sair da congregação cristã no Brasil. Vai ser chamado a parábola lá do pescador. Quem é o pescador? O Senhor Jesus. Então ele semeia na humanidade a rede, que é a palavra. E aí pega todo tipo de peixe. Você vai no mar, você não vai escolher o peixe que está no mar, né? Não, você tem que pegar todos eles para quando chegar na praia, você selecionar. Como é que você vai selecionar como é que você vai selecionar lá dentro da água? Você nem pegou peixe, como é que você vai sair lá pegando um a um, correndo atrás de um? Não, você joga a rede e pega todos. Quando chegar na praia, você vai escolher os melhores peixes. Sabe? Então, a palavra semeia, pega todo mundo. Só que quando chegar na congregação, e aí o Senhor vai semear. O Senhor vai semear. Oh, o Senhor vai semear. O Senhor vai separar o que ele quer e o que ele não quer. E como é que ele faz isso? Como é que ele faz isso? Vou lhe explicar. Então, é na congregação que ele separa. Ah, se você ler a parábola do semeador, tem várias parábolas explicando isso. E por que que os pecadores não entendem? Porque eles têm olhos, mas não vê. Eles têm ouvido, mas não ouve. Eles ouvem, mas não compreendem. Porque o coração deles está gordo. Que nem a profecia do profeta Isaías. E por que isso acontece? Como diz a profecia do profeta Isaías, diz, engorda o coração desse povo, para que não compreenda. E por que Deus faz isso? Porque são pecadores. São pessoas que não querem aprender a justiça. São pessoas que não querem aprender a andar no caminho reto. Então eles querem chegar na igreja, na congregação, eles já querem revelação, pregar palavra, eles querem ver anjo, eles querem contar milagre, eles querem contar coisas, ver coisas que dê publicidade a ele, para eles ficarem famosos. Eles não querem aprender a justiça. Eles não querem aprender o caminho reto. Eles não querem praticar a justiça. Eles não querem praticar os caminhos retos. A retidão, a piedade, a misericórdia, o perdão. Sabe? Perdoa 70 vezes 7. Se o inimigo te bater numa face, oferece a outra. O que acontece? Quando o sujeito pisa no pé de um pecador ser besta, de um evangélico ignorante, o que ele quer? Procurar os direitos, procurar meus advogados. Aí a palavra lá que falou para ser perdoador, ele não perdoa. Ele já vai procurar na justiça. Aí querem saber desses mistérios aqui. Você tem sorte de estar aqui no canal do Cavaleiro entendendo o que eu estou falando? Se você estiver entendendo o que eu estou falando, e você está nesse canal aqui, você tem boa chance de se salvar. Se você fizer aqui, vou passar a visão aqui para você. Então, a graça que está na CCB. Então, dentro da CCB, o aprisco, há um só caminho, há um só aprisco, há um só rebanho. Então, você é chamado na CCB, você vai ser selecionado de lá, separado de lá. Você foi pego no mundo com a rede, e aí vai ser lá, se você for escolhido, é de lá, não é de outro lugar. E por que não é de outro lugar? E por que a congregação é assim? Porque o Satanás, ele prometeu, quando ele foi expulso do céu, fazer guerra aos santos. Está escrito aqui. Aqui está escrito que o diabo, quando ele foi expulso do céu, ele prometeu fazer guerra aos santos. Ele prometeu ir atrás daqueles que vão ser escolhidos.
Aqueles que são batizados na congregação e Deus está lá olhando para ver se ele é escolhido. Então ele vai fazer guerra a esse povo. E um dia é que ele vai fazer guerra na congregação. Por isso que na congregação tem muita sacanagem. Porque o capeta vai fazer guerra é lá, porque é lá o povo santo, rapaz. O povo que vai ser santificado. Isso aqui, eu estou dizendo aqui que o povo santo não é que é todo mundo que está na congregação, é povo santo, sabe? Não, porque o capeta vai usar desse maioria desse povo para pecar, para fazer guerra ao povo santo, porque o capeta não vai se transformar, ele não vai se fazer carne e lutar contra mim, contra você, contra outro. Não, ele vai tomar a maioria dos pecadores CCB para fazer guerra a você. É por isso que muita gente sai da CCB, diz que foi perseguido, saiu porque foi perseguido, porque isso, porque aquilo. Não, saiu porque eu vou lhe explicar aqui a parábola agora. Não é para sair da CCB. É para ficar lá e resistir e lutar. Então, a graça que está na CCB, só na CCB. Porque é por isso que o capeta faz guerra lá dentro. Porque ele sabe que é só de lá. Ele vai fazer guerra na Universal, na Deus é Amor, Maranata, outras igrejas da Assembleia e outras coisas qualquer aí. Não vai, rapaz. Porque o povo santo vai ser escolhido da CCB. Ó, ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Então, a palavra foi semeada no seu coração. E aí, o que é que o inimigo faz para arrebatar? Aí ele vai, toma uma aqui, toma outra ali, para fazer guerra para você ficar chateado, triste, para você não aguentar, aí você sai da CCB. Pronto. Ele ganhou. Ele ganhou para você. Você perdeu para ele. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Sabe, o semeador pegou e jogou semente. Tem a parábola do peixe, tem a parábola lá do pé de mostarda, tem a parábola aqui do semeador. Essa do semeador, o semeador jogou. Jogou. Aí você é o caminho, você é aquele tipo de crente que ouve a palavra, aí quer batiza, aí chega na congregação, glória a Deus, aleluia, já quer ser músico, aí já quer pregar, aí já diz que Deus fez obras e maravilhas quando você estava no mundo, aí já vai contando um milagre. Esse é o pé do caminho. Sabe? Que você já chegou chegando. Quem fervoroso, não sei o quê, papapá. Aí já é selado com a promessa, papapá, você é sabe? Esse tipo de crente. Sabe? Que recebe a palavra com alegria, já batiza, né? Deus é bom, Deus é bom, sabe dizendo que Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é bom, Deus é bom, Deus. Então você é tipo do você é um crente caminho. O que você recebeu chegou chegando. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra. E logo a recebe com alegria. É mais ou menos a mesma coisa, sabe? É mais ou menos a mesma coisa. Eles são semelhantes. Está especificado aqui. Ó, aquele que não entende vem o maligno e arrebata. Sabe? Aquele que não entende, aquele sujeito que ouve a palavra, mas ele fica lá e cá, sabe? Ah, todas as igrejas são iguais, o que importa é o Senhor Jesus, sabe? Ele fica no armário ali, sabe? Ah, Senhor, todas as igrejas, Deus é um só, sabe? Deus é um só. Ah, se Deus é um só, você pode ir em qualquer lugar, sabe? Então esse crente frio, morno, sabe? Nem fede, nem... Como é aquele ditado lá, aquele provérbio lá? Nem fede, nem cheira. Sabe? Então, esse crente tipo assim, sabe? Deus batiza, vai uma vez, vai um pouco na igreja, quando vai na sua comum, não se mexe, só batizou, mas não converteu. Sabe esse tipo, crente caminho, crente pedregais, sabe? Crente caminho, aquele batizou, mas não converteu, só batizou. Mas ele quer fazer o que o mundo faz, ele fica lá e cá, sabe? Morno, não sei o que, não sei o que.
Esse é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado e o que foi semeado sobre pedregais é aquele que eu já falei. Aquele que chega chegando, Deus é maravilhoso, papapá, Deus é bom, sabe? Vai nas construções, Deus é maravilhoso, e já conta a obra, não sei o quê, papapá, puxa no saco. Pedregais. Mas não tem raiz em si mesmo. O crente que foi da... Na verdade, o crente caminho, o crente pedregais, eles não têm raiz. Então, porém, o que foi semeado em pedregais, e o que ouve a palavra, logo recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes, é de pouca duração. Aí, quando a coisa aperta, dá uma apertadinha, para. Sabe? Ali 1 ano, 2, 3, para. Já vai enfraquecendo no glória, já não congrega mais, já não fazia visita, já não vai fazer mais construção, aí vai, sabe? Porque aí os milagres não vai acontecendo na vida dele, ele quer isso, quer aquilo outro, sabe? Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofendem. Então o diabo começa a fazer guerra. Porque o capeta vai fazer guerra a todo mundo que está na congregação, ele vai fazer guerra. Porque é lá que ele vai fazer guerra, não é em outro lugar. Então, quando ele começa a fazer guerra, aí quando esse crente pedregal e caminho começa a ver a realidade, aí ele vai e sai. Por quê? Porque não é crente, rapaz. Ele batizou, mas não se converteu, ou esse aqui que chegando na alegria e tal, mas quando a coisa começou que o capeta começou a fazer guerra para ele, aí ele vaza. Porque ele não é crente. Que nem muito CCB não é. É crente caminho, crente pedregal. Sabe? Mas, aqui. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Fica infrutífera. Aqui, ó. Vou explicar. Por que eu já falei aqui em alguns vídeos que na congregação tudo é burocrático, tudo é irritante. Qualquer coisa, se você vai dar um instrumento para um irmão, eles põem lá um tópico que você tem que falar para o encarregado, você tem que falar para o cooperador, você tem que falar para o ancião, você tem que falar, sabe? E por que isso? É o diabo fazendo guerra. Isso aí é o diabo fazendo guerra para você não fazer. Porque se você não fizer, você transgride a palavra. É por isso que o diabo faz isso. Por isso que tudo na congregação é irritante. Se você... por exemplo, eu fui tentar tocar bombardão. Você tem quanto tempo de batizado? 25, 30 anos atrás, já puseram um ensinamento maldito que você, para tocar bombardão, você tinha que tocar 5 anos antes o bombardino. Por que o capeta faz isso? Para fazer guerra para você, para lhe perseguir, para lhe angustiar, para lhe afligir, botando tropeço, dificuldade para você desistir. Eu fui falar com o encarregado para aprender a música, eu queria tocar bombardão. Aí ele foi lá falar com o cooperador, e foi falar com o ancião, e foi falar... Moral da história, não deixaram eu tocar, não deixaram eu aprender, porque eu disse que ia tocar bombardão. Eles não deixaram, porque tem um maldito ensinamento que você tinha que tocar bombardino antes. Eu falei, não, eu não quero tocar bombardino, eu quero tocar bombardão, porra. E aí não deixaram. Você acha que eu saí da congregação por causa disso? Não, porque eu já sabia que era o capeta fazendo guerra para mim. E você acha que eu vou sair da congregação porque o capeta faz guerra para mim? Porque eu sou terra boa, rapaz. Eu não sou pedregal. Eu não sou semente lançada no caminho. Eu não sou espinheiro. Eu não sou semente lançada no espinheiro. Eu sou terra boa.
Você acha que o capeta vai botar dificuldade para mim e eu vou logo me ofendendo e saindo fora? Uma ova. Então tem muita gente que sai da CCB alegando perseguição, isso. Não, rapaz, é lá. Se você sair, você perdeu pro diabo. Porque você fez a vontade dele. Porque o diabo sabe que a congregação é a graça. É lá que será separado, será eleito um povo santo. Eu não estou dizendo que todo mundo da congregação é povo santo. Não, é lá que vai ser escolhido o povo santo, que vai entrar na Jerusalém Celestial. É lá que vai ser escolhido. Não é todo mundo que batiza na congregação. Não, a rede semeada, mas é de lá que vai sair a nação eleita. Então, quando o capeta botou lá as pedras para mim não tocar bombardino, para mim não tocar bombardão, eu tinha que passar pelo bombardino. É o quê? Para mim subjugar, para mim transgredir a palavra e aí eu deixar de ser eleito. É por isso que é lá, a guerra é lá. O capeta não vai fazer guerra na Deus é Amor, no Ministério Jandira, em outras dissidências, em outras igrejas evangélicas, nem na igreja católica, não. Ele vai fazer guerra na congregação cristã no Brasil, porque é de lá que vai sair a nação eleita, a geração eleita, os salvos. Pegou a visão aqui? Hã? Então, na congregação, tudo que você vai fazer na congregação tem uma regrinha. Tem uma regrinha para isso, tem uma regrinha para aquilo. Ah, você não pode fazer isso. Ah, tem tópico. Ah, tem ensinamento. Ah, tem conselho. Ah, tem recomendação do ministério. Tudo isso é guerra que o capeta põe para fazer o quê? Para lhe perseguir. Aqui, aí. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra. Porque se você fizer o que o ministério quer, você vai transgredir a palavra. E aí o capeta sabe disso, então vai impor no ministério, vai entrar no ministério para o ministério pôr coisas para lhe angustiar, para lhe afligir, para lhe perseguir. Ó, se você pegar um carro para fazer, para ajudar, se você tiver dinheiro, condição, ou se você juntar uns irmãos que tenham condição, e for trabalhar numa construção em outro lugar, ou for fazer alguma coisa para um irmão em outro lugar, se você não falar com o ministério da sua cidade e não falar o ministério, não falar com o ministério da cidade que você, do irmão que mora na cidade lá, o ministério pode chamar a atenção e puxar sua orelha. Por que ele faz isso? Para lhe perseguir, para lhe angustiar, para lhe fazer guerra. Para quê? Porque o diabo está vendo que você está fazendo coisa boa, então o diabo quer que você pare. O diabo está vendo que você está fazendo a vontade de Deus, ele quer que você pare de fazer. Porque se você parar de fazer, você está transgredindo a palavra. E qual é a palavra? De fazer o bem. Então ele quer fazer guerra contra você, rapaz. Para você sair ou para. Ou mesmo que você não saia, você fique lá dentro infrutífero, sem fazer as coisas de Deus. Então, se você pegou esse grupo de irmão, for lá ajudar um irmão, tem que falar com o ministério de lá, tem que falar com o seu. Ou seja, faz isso para lhe irritar, porque você sabe que não precisa disso. Sabe? Aí a sua mulher, aí se não conseguir direto com você, vai vir na sua esposa, se você for casado. Ah, e os irmãos de lá não faz? Ah, tem uns irmãos de lá, por que eles não fazem? Sabe? Já viu isso na congregação? Eu já. Tem irmão que ia trabalhar em construção, ia uma ou duas vezes. E ele parava. Por quê? Porque a mulher dele falava para ele: ah, caiu os irmãos de lá, por que eles não fazem igreja lá? E os irmãos de lá, por que eles não trabalham lá? Entendeu? Precisa sair você daqui para ir ajudar os irmãos lá. Por que eles não fazem? Isso é voz do capeta querendo que você pare. E eles paravam. São gente pedregais. Mesmo que você não saia da congregação, mas você fica ali infrutífero. E se você for infrutífero, você será que nem aquela figueira lá. Você está lá, aquela figueira, mas não dá fruto. Está entendendo? Porque o inimigo ele vai fazer guerra
E ele não está proibido de fazer guerra contra o povo santo, contra o povo que será eleito. Ele não está proibido, então ele vai fazer guerra. Então é só na CCB que ele vai fazer guerra. Ele não vai lá nas outras igrejas não, porque lá não vai sair a geração eleita. Lá não vai sair aqueles que João viu lá na ilha de Patmos. Não, é da congregação. A graça que está só na congregação. O aprisco. É por isso que na congregação tudo é dificultoso. Sabe? Eu não pude tocar. Eu não saí de lá e nem fiquei infrutífero. Rapaz, é assim que funciona a coisa. Como diz o ditado, você chuta cachorro morto, você acha que o capeta vai chutar cachorro morto? Ele vai em outra igreja, lá não tem, o que ele vai fazer lá? Não, ele vai sair do povo eleito. Ele tentou o Senhor Jesus aonde? Não foi no pináculo lá em Jerusalém? Por acaso ele foi lá no Egito, tentar lá Faraó? Ele foi lá para a Grécia, ele foi lá para a Turquia, ele foi lá para o Líbano, ele foi lá para a Síria, ele foi lá para Babilônia, ele foi lá para o Império Persa, ele foi lá para as outras nações? Não, ele foi fazer guerra. Onde foi que ele foi fazer guerra? Não existiam outras religiões? Na Índia existia, na China existia, no Egito, na Líbia, na Etiópia, lá na região central da África, existe lá nos gregos, lá, que os gregos eram divididos, não existiam muitas religiões lá, existiam muitos templos, muitos deuses. Mas onde é que ele foi fazer guerra? Foi fazer guerra no templo contra o Senhor Jesus. Foi tentar o Senhor Jesus. Para fazer o quê? O Senhor Jesus transgredir a palavra, ficar infrutífero. Para depois acusar de novo. O senhor, olha lá, seu filho lá, ele transgrediu o mandamento lá. Aí depois ia passar a vida inteira jogando na cara do Senhor. Aí ia encontrar com Deus lá e dizer, olha, seu filho lá transgrediu o mandamento lá. Seu filho lá transgrediu o mandamento lá. E aí o Senhor Jesus, e aí ele estava mentindo? Não. Se o Senhor Jesus transgrediu o mandamento, ele ia dizer que estava... Aí ele dizia, Deus, estou mentindo? Seu filho lá transgrediu o mandamento. E aí ia passar a vida inteira fazendo isso. Guerra ao povo santo. Quando o Senhor Jesus falou lá para Pedro, o capeta pediu para Ciro andar com você. Para fazer a mesma coisa, para perseguir e afligir, para ver se Pedro cai em alguma coisa. Por que o capeta fez isso? Porque sabia que Pedro, sabe? O Senhor já tinha dito para Pedro quem ia ser Pedro. Ele vai fazer guerra com o povo santo. Então, quando você sai da congregação, porque foi perseguido, e porque foi ofendido, e porque não sei o quê, você perdeu para ele. Porque você fez a vontade dele. Então, muita gente batiza na congregação, aí sai. Alega que foi perseguido, alega isso, alega aquilo outro. Não, é pedregal, é espinho, não tem raiz. Aí muita gente, aí sai. Aí quem fica ali, mas fica infrutífero. Porque tem medo da perseguição. Tanto que não fala contra o ministério, não fala a verdade, porque se falar a verdade é perseguido. Se falar a justiça é perseguido. Se for fazer alguma coisa justa é perseguido. Então é covarde, bunda mole, então fica ali infrutífero. Porque a palavra que caiu no coração dele, ele foi e enterrou. Porque ele é espinho, o coração dele só tem espinho. Se só tem espinho, é de pouca duração. Ou seja, ele começa a fazer alguma coisinha ali no início, vai viajar em construção, vai visitar, vai fazer alguma coisa. Mas quando vem a perseguição, porque o coração dele não tem terra boa, então ele vai fica ali só infrutífero. Aí fica disso, vou ficar na minha, vou ficar em paz. Sabe, pecadores CCBs, que você chama ele para fazer alguma coisa, ele fala, irmão, estou em paz. Irmão, vou buscar a palavra. Primeiro eu falo, vou buscar a palavra. Você chama ele para fazer alguma coisa na obra, aí ele fala, irmão, vou buscar a palavra. Pode esquecer. Se ele fala, vou buscar a palavra, pode esquecer, não vai. Aí quando você encontra um dedo novo, e aí, irmão, vamos fazer? Irmão, estou em paz. É crente infrutífero. Esse aí é crente caminho, semeado ao pé do caminho. É crente pedregal, é crente espinho.
que a palavra caiu no coração dele, aí depois ele começou a parar, ficou ali. Aí só vai agora congregar e fica lá na boa. Aí vai para casa, ai, irmão, tô em paz. Ai, irmão, vamos fazer um negócio, sabe a palavra. Ai, irmão, vamos fazer um negócio. E aí, irmão, vamos fazer? Ah, tô em paz, sabe? Aí ele batizou, chegou chegando. Aí com 1, 2, 3 anos... Né? Se não sair, fica infrutífero. Porque o diabo ele vai tomar o ministério principalmente. O ministério é o pior inimigo. O ministério é o inimigo. É o braço do inimigo. O inimigo usa o ministério para lhe afligir. Aí tem aqui, ó. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. Ouve. Todo mundo ouve, mas só o boa terra compreende. Entendeu? Todo mundo ouve. Mesmo que a pessoa seja surda, mas na interpretação, todo mundo ouve. Mas só o boa terra compreende. Você é boa terra? Você está aqui no canal do Cavaleiro. Se você for boa terra, meu amigo, você tem sorte. Porque só o boa terra compreende. Só o boa terra lê e compreende. Só o boa terra lê e faz. Porque se compreende, a chance de fazer é muito grande. Se a pessoa, se o boa terra compreende, lê e compreende, ouve e compreende. Quando a Bíblia fala de ouvir, não fala só de ouvir assim em voz, fala de ler e ouvir. Porque se você lê e compreendeu, você ouviu. Sabe? Então, a boa terra é o que ouve e compreende a palavra. Aí se você lê, ouviu, compreendeu, provavelmente você vai fazer. Vai ter guerra? Claro que vai. Vai ter perseguição? Claro que vai. Vai ter angústia? Claro que vai. Mas você fica ali na congregação cristã no Brasil, porque é ali o aprisco santo. É dali que vai ser separado, é dali que vai ser escolhido o povo eleito, a Jerusalém celestial. Não é de outro lugar, é dali. Então o capeta vai estar ali, você vai estar diante do capeta todo dia, em qualquer ajuntamento de pecadores, em qualquer ajuntamento de pecadores CCBistas, você vai estar ali. É claro que ele vai estar ali, porque ele quer fazer guerra contra você. Ele quer te afligir, quer te desanimar, quer... isso não pode. Isso não pode. Isso não pode. Tem que falar com o ministério. Não sei o quê. Mas você está ali. Você diz, vai se lascar, rapaz. E se você for fazer alguma coisa e ele achar ruim, você diz, vai se lascar. Sabe? Porque é ali, é só dali. A graça de Cristo Jesus está na CCB. E o capeta vai fazer guerra onde está a graça de Cristo Jesus. Não é em outro lugar. Em outro lugar não está a graça. Então ele não vai falar. Ele não vai lá perder o tempo dele em outro lugar. Se ele sabe que o tesouro celestial está ali, a salvação está ali. Está acompanhando comigo aqui na visão? Aqui, ó. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. Porque se você compreende a palavra, é claro que vai dar fruto. Porque você vai fazer. Você já vai fazer. Você vai fazer uma coisa Quando você ouve e compreende, quando você vai fazer uma coisa para obedecer na palavra, você já vai sabendo que vai haver. E já vai haver mimimi. Então você vai sabendo. Já vai sabendo. Então, você já vai preparado. Eu vou fazer isso aqui, mas já sei que vai ter. Que o capeta vai vir com mimimi. Isso não pode. Tem mimimi. Tem isso aqui. Tá? Mas você já vai sabendo. Aqui, ó. Mas o que foi semeado em boa terra e o que ouve compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100. 100 por quê? Porque aqui, essa porcentagem aqui do fruto vem conforme a repartição que o Espírito vai te dar.
Se ele te dá 10 talentos, você vai dar 100. Porque você tem muito talento, muito dom, muita qualidade, então você vai dar 100. Porque ele vai repartir a quantidade, né? Então, se ele te der bastante talento, talento é capacidade, sabedoria, entendimento, compreensão, fé, sabe? Prudência. Então, o Espírito vai te repartir, te dar uma boa quantidade de coisa. Então, você vai dar 100. Porque pela pela qualidade que você tem, é para dar 100. Aí outro lá vai dar uma qualidade menor, vai dar 60. Porque se ele tem uma qualidade menor, ele vai semear menos, trabalhar menos. Como é que eu falo aqui? Ele vai produzir menos. Se só, por exemplo, uma fábrica tem capacidade para produzir 100, o quê? 100 mil calçados por mês. A capacidade da fábrica de produzir 1000 calçados por mês. Ela não tem condições de produzir 5.000, porque senão vai quebrar a máquina. Então a capacidade daquela máquina é produzir 100 sapatos por mês. Então o dono não vai exigir que aquela máquina produza 5.000, porque vai quebrar. Então, mas se aquela máquina tiver capacidade de produzir 10.000 calçados por mês, ele vai exigir 10.000 porque aquela máquina tem capacidade para exigir 10.000, para produzir 10.000. Entendeu? Então, se você só tem capacidade de produzir 30, mas você vai produzir os 30. Por quê? Porque você só tem capacidade de produzir 30. Mesmo os 3 aqui sendo terra boa. Mas os dons, a capacidade foi dividida para isso. Então, o Espírito Santo tem a capacidade de produzir 100. E o Espírito Santo, da parte do Senhor Jesus, sabe que você tem capacidade de produzir 100. Então, você vai produzir 100. O Espírito Santo te repartiu e te deu 60. E é mesmo boa terra. Aí outro lá, o Espírito Santo repartiu e deu capacidade para produzir 60. Então, ele sabe que aquele lá tem capacidade de produzir 60. Mesmo sendo boa terra igual que produziu 100, entendeu? É assim. Entendeu? Então o capeta vai fazer guerra na congregação cristã no Brasil, porque é de lá que vai ser separado o povo eleito, a geração que vai se salvar. Lá é o aprisco. E é por isso que ele vai fazer guerra lá. Fui claro? Até mais.